but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Deus já vinha falando no meu coração. E eu fiquei pensando, como é que será que é a casa do Pai? A gente fala assim, vamos à casa do Pai. E eu fiquei imaginando, deve ser assim, a casa do Pai. Será que é uma grande assembleia? Será que tem parede preta, pastora? Eu acho que tem. Como é que é a casa do Pai? Porque a gente diz, vamos à casa do Pai. Parece algo apenas coloquial. Vamos à casa do Pai, vamos a um lugar, né? Na verdade, nós estamos nos encontrando e nos reunindo para um propósito muito maior. E não que ir à casa do Pai, falo do nosso pai biológico, não seja importante, mas eu estou querendo desmistificar a maneira como a gente fala, muitas vezes despretensiosa, rasa e até irresponsável. Vamos à casa do Pai. Isso é interessante. Eu, como arquiteto, fico imaginando como é que seria a casa do Pai, e aí eu já começo a divagar e viajar, né? Como é que é a estrutura da casa do Pai? Será que tem gesso acartonado? Será que, como é que é? Tem porcelanato, ô arquiteta? Como é que é a casa do Pai? Você já parou para pensar como é que é literalmente a casa do Pai? Eu não sei. Eu sei que certamente aqueles que não têm experiência como arquiteto ou engenheiro não têm um olhar apurado sobre essa questão da edificação. Mas nós estamos falando de uma casa, a casa do Pai, uma casa viva, que não é uma igreja como a gente imagina, não é um lugar para si, não é um prédio, é a casa do Pai. E a gente precisa mergulhar sob uma perspectiva ampliada no que de fato é a casa do Pai. Se nós estamos indo à casa do Pai, o que é essa casa do Pai? Na verdade, eu estou aqui apenas fazendo uma mera analogia, um paralelo, porque as escrituras são carregadas de simbologias e alegorias. E nos 2 seminários que eu fiz, uma das matérias que eu mais gostei foi tipos e antitipos e simbologias. Eu amei essa matéria, junto com o tabernáculo. O que eu estou fazendo aqui é mera analogia, metáfora, alegoria. E Deus fala com frequência nas Escrituras sobre casa, edificação, outros termos, fundamento, pedras de esquina, pedra angular, pedras vivas, muros, portais, portas. E tudo isso é muito curioso, mas não apenas curioso, é profundo também. Esse é o ponto. É tão profundo quanto diametralmente na mão oposta. É raso para nós quando nós negligenciamos o fato de que sequer a gente sabe o que é a casa do Pai. Essa é a verdade. Então abra comigo lá em Efésios capítulo 2 e nós vamos começar a ampliar a nossa visão. Efésios 2,
Se você quiser me ajudar na Mix House, eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel, a CF. Efésios 2, 20 e 21 está escrito assim: fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Agora lá em João 14, 23 também, na Almeida Corrigida e Fiel, está escrito assim, João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem edificado neste lugar, obrigado por aquilo que o Senhor está edificando em nós e através de nós. Senhor, fala o nosso espírito e ao nosso coração. Desmistifica, Senhor, o que para nós muitas vezes é fruto de um dialeto evangélico que não tem significado e não tem sentido. E nós desprezamos muitas vezes questões, fatos que estão absolutamente ligados à nossa identidade, à nossa verdade, ao ser, e que muitas vezes nós negligenciamos, pelo simples fato de que normatizamos, normalizamos, subjetivamos muitas coisas. Não olhamos com olhos do Espírito para as coisas que são espirituais. Então, Senhor, desmistifica muitas dessas afirmações e colocações que nos alçam para fora de uma dimensão de entendimento, para viver o que de fato somos. Ajuda-nos nesta noite, Espírito Santo, estritamente pelo Teu Espírito. Tu és o Espírito da verdade, portanto guia-nos em toda a verdade. Nós trazemos a nossa mente agora cativa à Tua obediência e te pedimos, fala, Senhor, fala ao nosso espírito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Mais do que ir a um lugar, a gente precisa entender é que eu e você, como a gente acabou de ler, nós somos a casa do Pai. Faz sentido? Nós somos um edifício. Nós somos a igreja. E o pensamento correto é a mão inversa dessa afirmação. Eu não vou para uma casa. Sou eu que sou igreja, é que carrego a igreja. Eu não vou para um lugar. Sou eu que estabeleço a igreja em qualquer lugar. Nós somos a geografia do Deus na terra. Não é este lugar. Não é a associação do Caicã. Não são os prédios. Porque muitas vezes nós reduzimos a nossa vida cristã, o nosso cristianismo, a ir, a vir, a ritos, a tradições, a cumprimentos de datas ou não. Se nós vamos ao culto, tudo bem. Se nós não vamos ao culto, nós ficamos com a nossa mente pesada, o nosso coração pesado. Se eu não tomo a ceia, ai meu Deus. Se você não é batizado, periga-se você ir para o inferno. E a gente começa a reduzir a vida cristã, o exercício do ser, em coisas que onde Deus não está. Nós somos a igreja em todo o tempo, em todo o lugar. Não é o ir e vir, o sair e o entrar de um prédio que vai nos tornar igreja, que vai fazer com que nós transformemos o mundo. Enfim, apesar de nós sermos essa casa, essa edificação, quando Jesus disse, está consumado, Ele não disse que esta casa está pronta. Nós estamos em obras, essa é a verdade. Na cruz, Ele conquistou a redenção para a humanidade e de todo o universo. Mas a cruz não cumpriu as promessas. Presta atenção nisso. A cruz
garantiu o cumprimento das promessas em cada tempo presente. Ou seja, nós somos casa, mas nós estamos em construção. Fala para o teu irmão, estamos em obras. Vai se cumprir. A cruz garante o cumprimento, mas não se cumpriu todas as coisas. Faz sentido? A expiação foi concluída, mas a história e a obra não acabaram. Fala de novo para o teu irmão, a gente está em obra. É uma obra divina que Deus está fazendo na terra. E Ele faz imperativamente através de nós e por meio de nós. Sabe, a história da humanidade não é uma história aleatória, de acontecimentos aleatórios, na qual eu e você fomos inseridos por acaso. Não, de geração em geração, através de revelações progressivas, o Senhor está desatando, desvelando, revelando coisas ao homem, a fim de que cada geração contribua com esta edificação. Cada um de nós temos uma parte nesta edificação, até que se cumpra o tempo pré-determinado. E é mais do que importante a gente entender o que é essa obra, o que é ser casa, o que é ser igreja, o que é obra de Deus. Não é estranho a gente parar e falar e perguntar para algum cristão e dizer assim para ele, o que é a obra de Deus? E as pessoas vão bugar. O que é a casa de Deus? Como é a casa de Deus? E as pessoas não sabem responder. Não é estranho isso? São coisas que a gente deveria saber, ou que a gente supõe que sabe. O que é a obra de Deus? Enfim, antes de continuar, eu quero pontuar uma coisa. É importante a gente entender o processo, pois qual é a intenção de Deus em te tornar casa, em edificar uma casa, em te explicar o que é a obra dele, a obra dessa edificação? A intenção de Deus é uma só: expressar e manifestar Cristo em sua plenitude, a fim de que todos conheçam o Pai. Esta é a obra de Deus. Esta é a razão de sermos casa. Esta é a razão de sermos a obra de Deus. Faz sentido? Hebreus 11:10, eu vou ler na King James atualizada, diz assim: Abraão falando, porquanto ele aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Uau! Olha só o que Abraão viu, ou o que ele almejava ver, e depois ele viu. Ele aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui nós temos acho que 3 arquitetos na igreja, né, pastora? Tem mais, tem uma estudante de arquitetura, tem mais alguém? Enfim, qual que é a glória do arquiteto? Uma bela obra, não é? Uau, que casa linda, que obra magnífica. Olha essa estrutura, esse alicerce. Uau, olha esse acabamento. Que obra magnífica. Essa é a glória do edificador, do construtor. Essa é a glória de todo arquiteto, não é? Então vamos lá. Qual que é a glória de Deus? Ver o quê? A sua obra. Qual é a glória de Deus? Ver a sua casa. Como? Como é a sua casa? Qual é a glória de Deus, do edificador? Ver a sua igreja. Mas como? Ele é o edificador e o arquiteto de uma obra. Uma obra que somos eu e você. Não é ir e vir para um lugar, não é fazer cursos, não. Precisamos entender o que é essa obra. O que é esta obra? Porque se eu vou ao culto, tudo bem. Se eu não vou ao culto, Jesus, e agora? A gente não sabe o que é a obra de Deus.
Quem está aqui? Eu ouso dizer que talvez essa seja a pregação mais simples, de todas as mais simples pregações que você vai ouvir. E eu penso que esta é uma ênfase da estação. Deus está back to basics, Ele está voltando para as premissas básicas, para que a gente não caia nos mesmos equívocos de toda a sua casa, que é estar edificando coisas que Ele não pediu, que é pintar a casa errada. E você vai entender depois o que é isso. O que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Gravidade zero. O que é a obra de Deus? Vir às terças, vir às quintas e vir aos domingos. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus é pregar em todos os lugares. O que é a obra de Deus? A gente precisa entender sob uma perspectiva dele, o arquiteto edificador, o que é a obra dele. Faz sentido? Então, desmistificar simples termos que para nós são rasos, para Deus tem importância. Vamos à casa de Deus. Nós não somos um bando de gente se reunindo num lugar aleatório. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. A gente precisa tirar isso da nossa vida. Essa religiosidade que nos abraçou. Enfim, eu vou para a igreja quando eu não tenho mais nada importante para fazer. E se eu não vou para a igreja, eu estou pego por Deus. Não é nenhuma coisa nem outra. Ah, se eu não tomar ceia de novo. Ah, se isso, ah, se aquilo. A gente não sabe o que é a obra de Deus. Mas nós somos a obra de Deus. Abra lá em Filipenses 3:1, e vocês estão ainda me olhando com cara de interrogação, talvez a gente entenda no final. Filipenses 3:1, e eu quero crer que sim. Eu vou ler na NVI, Filipenses 3:1. Está escrito assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha, essa aqui é boa. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Vamos agora lá para 2 Pedro 1:12. Eu vou ler na Almeida, Revista e Corrigida, leia na sua versão. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que vocês bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. O que Pedro está dizendo assim? Olha, eu não vou parar de falar para vocês as mesmas coisas, ainda que vocês já saibam, para que vocês estejam firmados na presente verdade. Alegre-se no Senhor. Eu escrevo de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Então o Senhor vai repetir coisas para nós, falar coisas para nós que você, poxa, isso aqui eu já sei. Eu sou casa, eu sou edificação, eu sou obra. Eu te pergunto, o que é a obra de Deus? Deus está voltando e insistindo em premissas básicas. Muitos de nós estamos preocupados em fazer e ser o que não somos, o que Deus não diz que somos. Estamos preocupados em ir e não ir, perdidos em nossa identidade, envolvidos com protocolos, com coisas onde Deus não está. Nós somos a obra de Deus. Nós somos a casa. Nós somos a igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo. A igreja é Cristo. Fala para o teu irmão, a igreja é Cristo. O que é a igreja? O que é essa casa? O que é essa edificação? Cristo. Cristo. O corpo ressuscitado de Cristo. O que somos eu e você?
O que é essa casa? O que é essa casa? O que é esse corpo? São os homens que foram ressuscitados em Cristo. Aqueles que saíram do reino das trevas e foram transportados para o reino do seu Filho e que receberam o seu Ruach HaKodesh. Aqueles que receberam o seu sopro divino, aqueles que receberam o seu Espírito e agora foram feitos filhos de Deus. O que é a igreja? O corpo ressurreto de Cristo. O que é a igreja? Homens de Deus ressurretos em Cristo. Portanto, o que é a igreja? Cristo. O que é a obra? Cristo. Então tudo que fazemos ou pensamos fazer, se não manifestar Cristo, é tudo menos obra de Deus. Está difícil de entender? Por isso Jesus disse assim: olha, eu não tenho onde recostar a cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando que nasceu a igreja? Na cruz? Quem respondeu? Você vê? A gente tem dúvidas. Quando que nasceu a igreja? Quando nasceu a igreja? Na cruz. A igreja nasceu após a morte e ressurreição de Jesus. Foi ali que a igreja nasceu. A igreja não nasceu no Sermão do Monte. No Sermão do Monte não tinha igreja. Quando Jesus pregou em Nazaré, não era igreja. Quando passou a ser igreja? Depois da morte e ressurreição do Cristo. Por isso ele disse assim: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O que é que Jesus estava dizendo? Que ele estava cansado, enfadado, com as muitas perseguições, por causa que os 120 estavam dando muito trabalho, mas os 12 davam mais trabalho ainda. O que que Jesus estava dizendo com isso? Que ele estava cansado? Não, ele estava dizendo: olha, eu não tenho uma casa, eu não tenho um corpo para repousar minha cabeça, eu não tenho uma igreja para repousar minha cabeça. Eu não tenho. Mas após a sua ressurreição, então nasce um corpo, uma obra, uma casa. E esse é o mistério de Deus escondido em Cristo. A igreja escondida em Cristo. Assim como Eva, assim como a mulher estava escondida em Adão, o mistério de Cristo é este: a igreja escondida em Cristo. Quando ela se revela, quando ela se torna casa, quando ela se torna obra, após a sua ressurreição. Aleluia. O que é a igreja? Cristo. Quem somos nós, Gezero? Cristo. Cristo na terra. Então, aí começa as perguntas, assim como Deus nos perguntou a semana passada: quem vos dizem que eu sou? O mundo faz a mesma pergunta para nós: quem são esses caras? A nossa vida deve falar, deve ser a expressão do quê? Cristo. A nossa vida deve ser um testemunho vivo do quê? De uma grande congregação. Porque eu saio com uma camiseta da igreja hypada da cidade, porque aquele prédio onde se congregam muitos irmãos, tem ali muitos ministérios, onde as nossas crianças estão entretidas, onde temos boa música. Então, esta é uma casa muito reconhecida na cidade. Os políticos vêm buscar ali lugar para falar nos seus púlpitos. É dessa forma que nós expressamos a obra? Não, nós expressamos a obra na cidade, quando a cidade vê Cristo. Não é ir e vir, não são programas, não são ministérios, é Cristo se manifestando. É Cristo se manifestando numa canção dessa. Sabe, a gente estava naquele momento na adoração. Que precioso, que privilégio, que gostoso.
Que gostoso. Mas nós reduzimos a vida cristã e transformamos a vida cristã numa religião. Eu acho que o cristianismo só perde para o hinduísmo em questão de divisões e seitas. Deus nos deu o seu Filho e nós fizemos religião. Mas o mundo espera, anseia ver Cristo. Esta é a obra de Deus. Lucas 9:58, Jesus disse assim: as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, não tem aonde repousar a cabeça. Ele não tinha um corpo, mas agora, dá um sorriso para o irmão que está do teu lado e diga assim: nós somos o corpo. Agora você é a casa de Deus. A casa de Deus não é aquela que tem uma placa na porta. Não é o Airbnb gospel da cidade. Não, a casa somos eu e você. Não é um lugar para ir. Nós somos a casa em todo lugar. Mas a gente está indo para a casa de Deus e a gente esquece o Espírito Santo no porta-mala. O que Deus está querendo mostrar para nós? Que a gente precisa parar de ir para a praia e esquecer o Espírito Santo no porta-mala. Porque ou nós somos obra de Deus em todo lugar, ou nós estamos indo a lugares. Quem está entendendo? Quer mais simples que isso? Jesus está dizendo para nós: sejam simples. Porque o que é o corpo? O que é a obra? O corpo ressurreto de Jesus, expressando o Cristo na terra, para glorificar o cabeça e levar todos os homens ao conhecimento do Pai de Deus. Esta é a obra. A obra não é fazer. Embora eu, como líder de uma igreja, entendo que nós sim temos muitas coisas para fazer. Mas de verdade, você sabe, nós não somos uma igreja ativista. Quem vai dizer para você o que você deve ou não fazer é o Espírito da verdade que te habita. Porque você fazer coisas aqui nesta casa que não seja dentro da tua identidade e com o senso de quem você é melhor que você não faça. E eu falo isso cheio de temor, porque isso é sobretudo para mim. Quem está aqui? Então, só após a ressurreição de Cristo, só após a ressurreição de Cristo, não a cruz, mas a ressurreição de Cristo, é que nós passamos a ter uma genética compatível, um lugar onde o cabeça poderia ser unido agora a um corpo. Então eu intitulei essa mensagem de genética compatível, porque esse é o mistério de Deus, a igreja escondida em Cristo, que agora está sendo manifesta, ou deveria. Faz sentido para vocês? A igreja do Deus vivo, a igreja escondida nele. Aleluia. E esta verdade acerca da obra de Deus, ela acontece através de parúzia aletheia, de revelações progressivas. Por isso, a gente não pode avançar no kairos, no tempo, sem que a gente antes tenha entendimento das premissas básicas. Faz sentido? Você não pode dar a chave do seu carro para o Pedro. Pode. Ele precisa ter maturidade. Eu não posso ir do ginásio para a universidade. Eu preciso cumprir partes deste processo.
Faz sentido? Então tá bom, vamos lá comigo, eu quero embasar um pouco mais isso que a gente está falando. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Vamos ler. Efésios 4. Relembrar premissas básicas nada mais é do que a gente fortalecer os nossos alicerces, amém? Efésios 4, de 11 a 16, eu vou ler na NVI, está escrito assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, ou seja, há um propósito de preparar os santos, ok? Para o quê? A obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos, repitam comigo, todos. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Repete comigo, maturidade. Atingindo, diaconia, por favor, sirva um copo d'água para a moça. Só eu estou ouvindo. Sejam corteses e amáveis. Isso é obra de Deus. Vamos lá. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Guarde essa palavra. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, então tem uma medida. Não chegamos ainda. Não está pronto. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uau! Que lindo isso! Nós crescemos em amor à medida em que a gente vive, de fato, a nossa identidade, e cada um no seu chamamento realiza a sua parte nesta edificação. Esta geração, eu e você, temos uma parte nesta obra, nesta expressão do Cristo. E a medida que você tem, completa a minha medida. O teu chamado, o teu ministério, completa aquilo que eu não tenho. Essa pluralidade é a beleza do corpo. Porque aquilo que eu não tenho, você tem e você me completa. E a beleza do corpo é essa, justamente essa, o fato de que nós não somos iguais. E que nas diferenças nós nos complementamos, nós nos completamos para glorificar o cabeça. Agora, todos nós temos a nossa parte nesta edificação que não acabou. Não acabou. Nós estamos sendo edificados, nós precisamos crescer. Foi isso que a gente leu. Faz sentido? Sim. Que privilégio é nós podermos ser parte da obra de Deus. A primícia. Que coisa mais tremenda. Quando a gente entende o que é isso, nós passamos a renunciar mais. Passamos a temer mais, a servir mais. Orar mais, servir mais, estudar mais, chorar mais, murmurar menos, resmungar menos. Quando a gente manifesta e expressa essa obra, o corpo, então o mundo verá que Cristo de fato tem um corpo, que por acaso é a igreja.
Mas infelizmente a igreja não tem discernido o corpo. A gente tem visto por aí, por lá e por cá, as pessoas vivendo qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa, com o nome de obra de Deus, com o nome de cristianismo, o cheiro de cristianismo. Nós vemos as nossas reuniões cheias de grupos, cheios de panelas. Muitas vezes nós nos pegamos assemelhados aos coríntios e até aos corintianos, Jesus, misericórdia, cheios de divisões. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Eles tinham todos os dons, eles tinham o Espírito Santo, eles tinham o Espírito da verdade para os guiar em toda a verdade. No entanto, Paulo está dizendo que eles eram carnais. Lembram que nós estudamos? Quando Jesus passeava entre os candelabros, ele estava falando das igrejas. E nós olhamos com uma lupa minuciosa. E Deus está repetindo de novo algumas coisas para nós. Porque nós deixamos premissas básicas de lado. Nós achamos que somos espirituais quando estamos fazendo coisas que Deus não pediu. Mas quando é que somos espirituais? Quando profetizamos, quando falamos em línguas, quando pregamos. Nós somos espirituais quando o Espírito Santo nos governa. Nós somos espirituais quando o Espírito Santo nos governa e o corpo nutre o corpo. Porque se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu estou nutrindo o corpo. O corpo está nutrindo o corpo. Porque o corpo edifica-se a si mesmo, é o corpo que nutre o corpo. Não é o apóstolo. É o corpo que nutre o corpo. Quem está aqui? Fala assim com o teu irmão: eu edifico o corpo. Está xoxo. Fala para o teu irmão: eu edifico o corpo. Nós precisamos entender premissas básicas que a gente tem deixado de lado, sabe? Valorizar momentos simples, como uma adoração assim. Valorizar o que de fato tem que ser valorizado, não o ir e vir, não o deixar de fazer ou não. Valorizar o teu tempo no secreto. Valorizar o tempo que você tem de oração, e se você não tem, promova esse tempo. E a gente sabe que quanto mais o tempo avançar, menos tempo nós teremos. E como a gente sabe, um dia a mais é um dia a menos. E se o dia tivesse 25 horas, ainda assim, nós não teríamos tempo para fazer todas as coisas. E tudo que nós deixamos de lado, em primeiro lugar, são as coisas de Deus. Premissa básica. Como está o teu culto no secreto? De novo Deus está falando isso. Porque o nosso culto solene, o nosso culto público, jamais será aceitável. Vide o que Abacuque diz, que Amós diz. Se antes do nosso culto secreto, nós não tivermos tempo de qualidade, de intimidade. O que de fato Deus quer de nós? O que é obra de Deus? Ir e vir de um prédio? Fazer, não fazer? Eu acho que tem mais a ver com aquilo que a gente constrói lá no secreto. Tem a ver com de fato se permitir ser edificado com as coisas que Deus está falando hoje para nós. Quando a gente fala em ser governado pelo Espírito Santo, eu remeto sempre àquilo que a gente precisa conhecer de nós mesmos. E eu só posso conhecer realmente quem eu sou, o que é a obra de Cristo, quando eu olho para Cristo. E para eu conhecer Cristo, eu preciso ir ao livro de Apocalipse. Poxa, apóstolo, mas o Apocalipse não é aquele livro que se a gente apertar sai sangue? Eu ouso dizer que 90% da igreja sequer leu o livro de Apocalipse. Isso é triste.
Mas Apocalipse 1:1 diz que o livro de Apocalipse é o livro de revelações de Jesus para seus servos. E é óbvio que ali fala de uma série de coisas. Mas se eu quero conhecer quem eu sou, eu preciso conhecer Cristo. E o livro que revela a Cristo sequer é conhecido pela igreja. Faz sentido? E essa revelação que tem sido progressiva, como eu tenho dito, é importante deixar isso claro. E eu acho essa passagem que eu vou ler aqui agora sensacional, porque ela fala de como essa igreja nasceu. Em determinado momento, o Espírito Santo, Deus, arrebata João. E lá em Apocalipse 21:9 ele diz assim: olha, sobe, vem, que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu vou te mostrar a Nova Jerusalém. E aí então o Espírito Santo toma João e ele vê no Espírito, arrebatado, no lugar mais alto, ele vê a Nova Jerusalém. O que era a Nova Jerusalém? Fala para o teu irmão: o corpo, a igreja. Só que a Nova Jerusalém celestial era um arquétipo, era um modelo, era um símbolo, uma alegoria, uma sombra do corpo. E quando João vê aquela igreja, o que ele vê? Ele vê a esposa do Cordeiro. Ele vê uma obra pronta, descrita lá em Efésios 5:27. Uma esposa sem mácula, sem ruga, sem defeito, santa e inculpável. Quem é esta obra, esta noiva, esta esposa, esta igreja? Quem é esta Nova Jerusalém? Dá um sorriso para quem está do teu lado. Vocês estão animados, né? Vocês estão animados. Estou dizendo que as Escrituras dizem, não é o que eu estou dizendo, que nós somos a esposa do Cordeiro, o corpo do Cordeiro. Você acha que de fato nós temos sido a esposa do Cordeiro, ou o corpo do Cordeiro? A minha intenção hoje aqui é te provocar e te deixar mal, no bom sentido, como eu fiquei mal. O que João viu era a Assembleia Santa, era a presbiteriana, a wesleyana, a Jezero, a igreja do Deus vivo, edificada pedra por pedra, homens ressuscitados, vida por vida, configurando um corpo de Cristo, expressando a glória do cabeça. Assim como o templo de Salomão em Jerusalém, em Israel, no Velho Pacto, que era apontamento profético desta Nova Jerusalém celestial, foi edificada. Esta Jerusalém celestial, que já desceu, está sendo edificada pedra por pedra, vida por vida, homens ressurretos, também está sendo edificada. É isso que eu quero dizer para vocês, provocá-los. Nós somos a obra de Deus, a casa de Deus, a edificação de Deus, e nós estamos sendo edificados. Mas a gente não está entendendo a grandeza disso. Então a gente entra, sai, aí algum final de semana que a gente não vem, a gente põe na mensagem do profeta da moda, ou do pastor da moda, e eu ouço uma mensagem à moda da casa. Uma casa que não é casa. E aí nós nos movemos e nos movimentamos
está aqui? Foi uma pegadinha. Som. Obrigado. Fala para o teu irmão, estamos em obras. Eu quero rapidamente falar de 3 inimigos desta edificação, desta obra que somos eu e você. Primeiro, interpretações pessoais. Olha só. Infelizmente, diametralmente, no mar de oportunidades, na grandeza de oportunidades, de ferramentas, de conhecimento disponíveis, de aprendizado para nós, diante da urgência dos tempos, cada dia que passa, a gente ora menos e lê menos. Tantas ferramentas, tanta coisa boa, mas cada vez a gente tem menos tempo. Sabe por quê? Por causa de interpretações pessoais. Nós interpretamos o que é obra de Deus. Nós achamos o que é obra de Deus. E nós fazemos achando o que é obra de Deus, que não é obra de Deus. Nós opinamos sobre Deus. Nós não podemos opinar sobre Deus. Nós precisamos interpretar pelo Espírito Deus. Por isso, ir à casa de Deus, fazer a obra de Deus, para nós não pode ser algo que a gente tem que pensar. Quem está aqui? Não tem a ver com ativismo, com muitas coisas a se fazer. Tem a ver em ser simples e puro de coração e voltar ao primeiro amor, aos pés do Senhor. Não em fazer, em ir, em aparecer, nos encher de conhecimento que muitas vezes não está relacionado com aquilo que Deus está falando hoje, com parousia aletheia, com verdade presente. A gente precisa entender mais as verdades do novo pacto, a jurisdição na qual estamos, e eu vou explicar isso também. Nós nos tornamos maus gerenciadores do tempo, ou só eu gerencio mal o tempo? Nós nos tornamos reféns da comodidade digital. Eu sou muito grato a Deus. Eu amo ler. Deus me deu uma graça. Eu consigo ler 4 livros ao mesmo tempo. E eu consigo entender. A Ariane sabe disso. É claro que eu não leio ao mesmo tempo, né? Mas eu leio um pouco por dia de cada livro e eu vou entendendo. Não é que eu leio ao mesmo tempo. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí o cara é um mágico de Oz, sei lá. Mas vocês entenderam? Eu tenho uma vasta biblioteca, mas eu não leio nada antes de orar ao Senhor. Eu não compro um livro sequer sem antes orar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor está falando agora? O que o Senhor quer dizer hoje? O que o Senhor está falando agora? Hoje? Fala ao meu coração aquilo que o Senhor está edificando agora. Qual é o teu desenho hoje? Outro dia eu vi num grupo uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: olha, veja essa mensagem. E no meu coração eu senti assim, estranho. Falei, eu vou ver essa mensagem, mas eu tenho certeza que essa mensagem eu não sei. E aí eu fui ver a mensagem. É óbvio que você poderia extrair boas coisas da mensagem, mas a mensagem era mais do mesmo. Não era desafiadora, não te provocava, não te arrancava do teu lugar de conforto. Era apenas uma transmissão de conhecimento. E aí eu vi as pessoas, pô, esse cara é top, uau, ele é top. E aí colocando fazendo algumas particularidades, tecendo comentários em cima de coisas fúteis. Coisas que Deus não está falando. Quem está aqui?
é mais ou menos como pintar a casa errada. E eu vou explicar. Tem um amigo americano, ele disse que aconteceu uma coisa bem interessante com ele. Eu falei, cara, como é que você saiu dessa? Eu encontrei ele esse final de semana. E é a história de um amigo dele. E ele disse assim que o cara era pintor nos Estados Unidos, ganhava bem, tinha uma bela de uma equipe. E se você é latino, brasileiro, enfim, você está sempre ligado a mão de obra braçal mesmo. E aí eles estavam fazendo um grande condomínio, um condomínio de casas geminadas. Geminadas são casas iguais. E aí ele pegou o endereço, a empresa mandou para ele, ó, você vai pintar tal casa. Tá aqui o briefing, tá aqui o briefing. O que é briefing, Fábio? Me ajuda. Briefing é uma lista de informações. Como é que ele vai pintar a casa, né? O cara foi briefado ali, ó. Você vai pintar a sala de estar assim, o quarto das crianças é assim, a cozinha é assim. Beleza, ele pegou o endereço, foi para casa, levou a equipe, comprou as tintas. Afinal, ele tinha tudo descrito nesse briefing. E ele chega lá e manda bala. Pá! Aí tinha um quarto que tinha uns papel de parede, a cozinha tinha uns negócios, as portas eram todas envernizadas. O cara pintou tudo, desceu a lenha, pau! Uma semana, daqui a pouco chega um cara, um pitbull enfurecido. Você tá louco? O que você fez aqui na minha casa? Minha casa! Cara, eu pintei tua casa, tá maravilhosa. Não, eu não pedi para ninguém pintar minha casa. O cara pintou a casa errada. Ele errou lá um número e pintou a casa do vizinho, pintou a casa errada. O cara quase morreu, quase foi linchado. Qual que é a analogia aqui? Muitas vezes a gente está pintando a casa errada. A gente acha que está fazendo obra de Deus e a gente está todo empenhado e suando, fazendo coisas que Deus não pediu, fazendo coisas fora de jurisdição. Eu estou aqui com a pastora Vanessa, que é arquiteta, e junto com a pastora Ariane, elas são mais ligadas, a pastora Vanessa menos, mas tem grande conhecimento da parte jurídica. É muito complicado você lidar com a parte da lei na arquitetura. E se você faz algo fora, meu irmão, ou a obra não sai, ou a obra é embargada, ou perigoso, você tem que demolir a obra. Porque você não está fazendo a obra conforme a jurisdição, conforme o desenho. E esse é o perigo de não saber o que é obra de Deus. O que é ser casa de Deus. Porque se eu não sei o que é obra de Deus, eu vou para qualquer lugar. Eu sento com qualquer um. Eu me deito com qualquer um. Eu flerto com qualquer um. Porque eu não tenho noção. Porque o ambiente normalizou e normatizou esse ir e vir, esse aplacar de consciência domingueiro. E nós perdemos aquele senso de responsabilidade, de que somos a nova Jerusalém celestial, que desceu pedra por pedra, e os homens ressurretos agora se tornaram o corpo do Cristo. A igreja escondida, a mulher escondida, o mistério de Cristo revelado na terra. E quando a gente abre a boca para cantar, facilmente o Espírito Santo nos move, nos toca, e a gente começa a chorar, e a gente é impelido a levantar os braços e as mãos. Você consegue se lembrar como era antes? Você refém, um capacho do diabo, refém das drogas, refém do sexo, refém de tudo que não presta. Mas agora nós somos a esposa, e nós entramos na presença dele e porque agora nós não somos mais almas viventes, nós somos almas vivificantes, espírito vivificante. Porque agora ele não está fora, ele está dentro. Então eu penso duas vezes antes de dizer que eu sou a igreja, ou que eu vou à igreja, como eu me visto, como eu me porto, o que eu falo,
como eu me movimento no meu trabalho. Semana passada a Larissa trouxe uma mensagem rica. Ouça, veja no YouTube. Não sei se a Paula já subiu a mensagem. Ainda não. Sabe? Ela foi pega ali no ambiente de trabalho e ela precisou expressar Cristo. Ela precisou ser a resposta. Será que nós temos sido a resposta? Faz sentido para vocês? Sabe? Eu fico cheio de temor quando eu olho para a minha vida, porque mais do que todos vocês, a Bíblia diz que aquele que tem mais luz, e eu não estou dizendo aqui que eu sei mais do que vocês, mas na posição de líder, eu preciso dar bom testemunho, eu preciso ser igreja, eu preciso falar o que Deus nos diz para falar, e muitas vezes eu sou duro, eu sou reto, mas no intuito de fato te provocar a ser quem você é. Que palavra simples. Você é casa, você é obra, você é corpo. Que privilégio, que coisa tremenda. Mas a gente precisa tomar cuidado para não estar pintando a casa errada. E o primeiro inimigo é essa interpretação pessoal do que eu acho ser igreja. Nós não somos iluminados a partir do Espírito a entender a verdade, uma única verdade. Não há subjetividade, a verdade é uma pessoa, é concreto, é Cristo. Eu não tenho que opinar sobre as Escrituras. Eu preciso entender as Escrituras e obedecer às Escrituras. E se eu não entendo, eu procuro entender. Eu não me movo enquanto eu não tiver certeza. Faz sentido? Aleluia. Nós somos o corpo. Fala para o teu irmão, nós somos corpo. Que privilégio. Paulo, quando chega à ilha de Malta, ali no capítulo 27 de Atos, depois de um naufrágio, veja só, Paulo, cheio de fervor, cheio de paixão, cheio de amor, indo para Roma. Vou pregar no maior centro cosmopolita do mundo. Eu vou para Roma. Uau, eu vou para Roma. Eu vou ter oportunidade de pregar para as pessoas mais influentes, para os sábios, para os filósofos. Eu vou para Roma. Roma era o centro do mundo. Mas no caminho, uma escala indesejada. Você já fez voo com escala? Já? Já? Sabe o que é escala? Aquelas paradinhas no meio do caminho. Que coisa terrível, irmão. Fui para Paris, mas fiz escala no Egito. Pode ter certeza que é ruim, irmão. Não estou falando que eu fui, tá? Ore por mim. Eu vou em nome de Jesus. Fala amém, irmão. Você também vai, amém. Vai pregar Cristo. E aí Paulo está lá, de repente essa escala, um desastre, um naufrágio. Todo mundo ali agarrado nas tábuas de salvação, nos pedaços do barco. E aí eles chegam a uma ilha, Malta. Sabe o que significa Malta? Refúgio. Olha que interessante. Caramba, Deus, eu sofri um desastre, que terror, que terrível. Não, filho, isso é um refúgio. Quando eu reconheço a minha identidade, quando eu me submeto a esta edificação, eu ganho, através do processo de ruiotesia, maturidade. Quando eu me torno maduro, no meio das desgraças ou dos problemas, eu não murmuro, eu não reclamo, eu discerno as coisas que estão acontecendo, e eu aproveito, eu torno em vida e em vitória, eu torno em glória a Deus aquilo que era um problema, uma tragédia. Aquilo que era um desastre, levou salvação para toda a ilha. Detalhe, Paulo chega com frio e com fome, e aí ele faz uma fogueira, e vocês devem lembrar da história.
E a Bíblia diz, a palavra diz que uma serpente sai da fogueira e pica e morde Paulo. Quem será que era essa serpente, mestre? Quem será que era essa serpente? Mas o que a serpente morde? Paulo? Não, a serpente morde Cristo. Porque Paulo era o único que carregava os desenhos, a arquitetura, Cristo. E Paulo, porque era Cristo, era o único que podia pisar a serpente e não morrer. Ele era o único que poderia matar a serpente. Quem está entendendo? Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando a gente alcança a maturidade, se permitindo ser edificado nesta casa, nesta obra, eu vivo morto para mim. E quando você está morto para si, nunca é contigo, é com Cristo. Se alguém te faz mal, não é contigo, é com Cristo. Se você foi parar no hospital, não se preocupe, não é contigo, é com Cristo. Se alguém te mordeu, se alguém te feriu, se alguém te roubou, se alguém te lesou, não é contigo, é com Cristo. É com Cristo. Descanse, irmão. Quando você entende que isso é obra, você se deixa amadurecer, você se deixa edificar, e nada te corrompe, nada te fere, nada te machuca, porque você não se ofende mais, porque não é você mais que vive, é Cristo. Porque a igreja é Cristo. É Cristo. Eu não me ofendo mais. Eu nem me melindro mais. Eu não preciso mais de um lugar de destaque. Não, porque é Cristo que brilha. Quem está entendendo? Aquela cura não era para Paulo, era para uma ilha inteira. Deus não nos livra da serpente. Ele permite que a gente seja picado para que Cristo se manifeste em nós, para que Cristo pise a cabeça da serpente. Quando os problemas acontecem na família, na tua casa, no teu trabalho, é Cristo em você que vai pisar a cabeça da serpente. Está cheio de serpente lá no teu trabalho? Tem? Aquela mulher que desejou a tua Louis Vuitton comprada na 25 de março? Hã? Tem essas serpentes lá? Cristo em você vai pisar a cabeça dela. Segundo inimigo desta edificação, desta obra que somos nós, os interesses próprios. Olha só como isso é corriqueiro, está tão perto de nós. Cada igreja tem o seu estatuto, cada igreja tem sua visão, cada igreja tem os seus interesses denominacionais, muitas vezes demoninacionais. Cada igreja tem a sua visão, cada igreja tem o seu jeito. Mas a igreja é o quê? Cristo. Não tem um jeito para ser, é Cristo. Sim ou não? Interesses baseados em, interesses escusos, em prestígio, em visibilidade, em dinheiro, em reconhecimento. Eu tenho uma notícia para te dar, irmãos, é uma boa notícia. Deus só edifica com homens mortos. Aleluia. Quem está morto aqui? Deus pode matar a gente. Filipenses 2, de 3 a 5 está escrito assim. Filipenses 2, de 3 a 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vou repetir. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, porque somos corpo. Edificação de um corpo. Jerusalém celestial é um corpo. Esta é a obra de Deus, um corpo que glorifica o cabeça.
seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Uau! Terceiro e último inimigo, para você não achar que tem 7, que é um número mais bonitinho, e você não achar que você vai sair daqui. Eu estou quase acabando, mas fala para o teu irmão, é quase. É quase. Você já sabe como é que é, né? Terceiro inimigo, orgulho ministerial. Você já viu isso? Só em outras cidades, em outros lugares. Orgulho ministerial. Ninguém viu isso. Também é raro. Sabe o que evidencia orgulho ministerial? Quando você ouve algum tipo de pergunta assim: pastor, quantos assentos tem tua igreja? Quantos membros tem tua igreja? Qual o tamanho da tua igreja, pastor? Qual é a tua arrecadação? Orgulho ministerial. Que tamanho ela tem? Onde fica? É Alphaville ou é... Como é que é aquele lugar que a gente foi, Léo? Lá no Amor e Obras? Capão Redondo, como é que era aquilo lá? Jardim Califórnia, pensa, Venice Beach, só que não. Onde é a tua igreja? É no Califórnia, aqui do Itacoaquistão, com todo respeito? Ou é na Califórnia? Orgulho, cara, o que isso tem a ver com edificação? O que isso tem a ver com quem eu sou lá no secreto? O que isso tem a ver? Tem a ver quando o mundo olha para mim e vê a expressão do Cristo. Quando ele vê Cristo, ele não vê um homem, ele não vê uma mulher na tua faculdade, ou as pessoas vêm, olham para você e dizem assim: não vi a hora de você chegar, ore por mim. Não vi a hora de conversar com você, ore por mim. Porque as pessoas estão vendo Cristo. Não é um lugar para frequentar, não é uma patota para frequentar. Outras coisas que evidenciam esse orgulho ministerial. Quem é tua cobertura espiritual? Cobertura espiritual. Pessoas que vêm dar uma espiada na igreja para ver como é a igreja. E aí não falam nada, mas lá no íntimo estão assim: é tão pequena. Nossa, gravidade zero era gigante, era hypada, tinha quase 500 pessoas. Tá tão pequeno. Orgulho. Não, porque eu fui lá na outra igreja, a outra igreja tinha mais fumaça, tinha mais luz, tinha assento fofo, mas não tinha sofá. Orgulho. Que coisa fútil, que coisa barata. Isso é mais normal do que a gente pensa. Você sabe disso. Naquela igreja, não, ali perto, tem curso de adolescente. Que curso? Curso de origami gospel. Uau! Sensacional. Curso de ping-pong gospel. Aqui também tem, né, Lari? Então vamos para lá. Então vamos acolá. O que isso tem a ver com obra de Deus? Mas esse é o nosso linguajar. Estas são as nossas perguntas. E quando a gente vai para a conferência de pastores, são os pastores que fazem essas perguntas. Uau! E aí Deus está esperando o Mateus pegar o violão. Porque isto é obra de Deus. Isto é obra de Deus. Sabe, a gente precisa de uma coisa. Nós estamos em dívida com Cristo e uns com os outros. Sabe qual é a dívida? Maturidade. Maturidade. Nós precisamos amadurecer. Quero aqui te dar um exemplo bem claro.
Apolo. Você já ouviu falar de Apolo? Apolo, um grande ministro de Deus, homem erudito nas escrituras, pregador eloquente, um grande homem de Deus. Mas tinha um detalhe: ele pregava até João Batista. Ele amava a Deus? Sim, talvez mais do que eu. Ele pregava a Bíblia? Sim, até João Batista. Sua mensagem era completa? Não. Apolo era um homem honesto, ele era um homem correto, mas ele precisou passar por uma prova de maturidade. Ele precisou ser mordido, picado. Então Priscila e Áquila se aproximam dele. E humildemente, Apolo reconhece que ele não conhecia o Espírito Santo. E os seus discípulos diziam assim: eu nem ouvimos falar do tal Espírito Santo. Hã? Que loucura! Fora de jurisdição. Pregador da palavra, eloquente, erudito, homem de Deus, muitos discípulos, muitos não tinham o Espírito Santo. É essa cara mesmo que acho que Priscila e Áquila ficaram. Obra de Deus! Você acha que hoje não está cheio de Apolo por aí? Muito inferior a esse Apolo? Fazendo obra de Deus, pintando a casa errada. E então, esse grande homem de Deus, Apolo, passa a ouvir aqueles que são menores do que ele. Detalhe, uma quebra de paradigma para provar o coração dele, se de fato ele era humilde. Porque uma mulher falar com os judeus, como assim? E então Priscila se aproxima dele para instruir ele, e ele ouve ela e diz assim: Apolo, o Senhor é o melhor pregador que nós já ouvimos. Mas nós precisamos te dizer uma coisa: o batismo de João Batista já passou. Já pensou, Léo? Que perigo estar nos pintando a casa errada, hein? Priscila quebrando os paradigmas da cultura judaica, instruindo o grande Apolo. O que Priscila diz para ele? Apolo, você precisa agora, neste tempo presente, através desta verdade presente, parousia eleteia, através desta revelação progressiva, que para este tempo presente, após a ressurreição de Cristo, o batismo que você tem que ensinar e pregar, é o batismo de Cristo, que não é na água, é com o Espírito. E eu te pergunto, as pessoas estão batizando as pessoas com água? Hã? Sim ou não? Todas elas estão, inclusive nós. Esse não é assunto para hoje, né, pastora? Né, mestre? Ei, Apolo, já passou o batismo de João Batista. Agora o que você tem que ensinar e pregar é o batismo de Jesus, o Cristo, porque ele não é mais o Jesus de Nazaré. Agora, depois da ressurreição, ele é o Cristo. E esse batismo não tem a ver com água, é pelo Espírito, é fogo e é Espírito. Vocês estão entendendo como a gente vive agarrado em ritos, datas, comemorações, em
verdades obsoletas, que não são mais verdades, são sofismas. Por isso, a gente está comemorando data que não é para comemorar. A gente está fazendo coisa que Deus não mandou fazer. A gente está falando que vai para um lugar quando a gente é esse lugar. E a gente não expressa o que de fato somos, porque a gente não entende quais são as escrituras, sob a perspectiva de parúzia aletheia, da verdade presente. O que Deus fala hoje. O que Ele falou para Noé não nos interessa mais. O que Ele falou para Salomão não nos interessa mais. Porque o templo de Salomão era um apontamento profético para Jezero, para você, Nova Jerusalém, homens ressuscitados, pedras vivas. Não nos serve mais aquele desenho. Quem está entendendo? Vocês percebem como é fácil errar? Vocês percebem como é fácil pintar a casa errada? Vamos fazer o basiquinho? Vocês lembram do tubinho preto, que eu sempre falo para vocês? Mulheres, vocês lembram daquele vestidinho tubinho preto? Hã? É festa, tem uma festa. Festa da faculdade, festa do trabalho, festa de bodas, festa de debutante, festa, sei lá, da padaria. Me ajuda aí, pastora. Festa, qualquer festa. Você não sabe o que botar. O que você põe? O tubinho preto. Aquele tubinho preto. Resolveu. Aí você só orna com o pé e com o brinco. É isso aí, Raquel? Você quer fashion? Aí se a festa é assim, eu boto um saltinho, senão eu boto uma rasteirinha. É isso aí, Raquel? Senão eu boto um Vans. Mas o tubinho preto é o coringa. Serve para tudo, a menos que tenha um corpinho igual eu, né? Aí vai parecer aquela jiboia que engoliu a capivara, né? Aí aquela cinturinha de Kombi. Aí é melhor você não botar o tubinho preto. Aí você põe aquela outra roupinha preta também para esconder a cintura de Kombi. Você põe aquele bagulho de gás, aquela sainha de gás, sabe? Saia godê, olha, isso aí é de Deus, isso. Você esconde todos os pecados, né, irmã? Isso é uma bênção. Deus está falando assim: irmãos, voltem para o tubinho preto. Para de inventar a roda, para de vir, vem aqui, rasga o coração. Vai para o teu secreto. Faz o que Deus botou na tua mão para fazer. Não fica procurando sarna para se coçar. Dê testemunho. Entenda as escrituras sobre as perspectivas básicas daquilo que você é. Não fica buscando coisas por aí, ali, por aqui. Vai estudar sim, mas estuda as coisas certas. Quem está aqui? Apolo. Já passou, Apolo. Troca o disco, Apolo. O que eu estou dizendo hoje para nós, irmãos? Eu estou falando contra o batismo? Não, eu não estou falando contra o batismo. Eu estou falando o que as escrituras falam. Eu não estou falando contra o batismo. Eu estou falando o que as escrituras falam em 2025 após a ressurreição de Cristo. E que a gente não entende. E que foi necessário para os apóstolos originais um concílio para rever o estatuto. O concílio de Jerusalém. Como assim, Pedro? Não, Pedro, como assim? Paulo, Pedro, você quer circuncidar os caras não são nem judeus. Você quer circuncidar, cortar a carne, o prepúcio dos caras. A circuncisão não é mais do prepúcio, é no coração. E aí tem que haver uma série de ajustes, porque eles estão pintando a casa errada. Quem está aqui? Eu espero não estar falando coisas assim muito distantes da realidade para vocês. Mas o fato é que eu só estou dizendo uma coisa, que hoje no novo pacto, batismo não é um rito, batismo é uma experiência de vida. Apolo se permite ser ensinado por Priscila, uma mulher. Por quê? Porque no novo pacto não tem nem macho nem fêmea. Não, olha, você não pode orar por mim, porque o espírito feminino, o Espírito é santo, o Espírito Santo. Não, a pastora Vanessa, a pastora não, é o Espírito Santo.
Quem está aqui? Fala assim para o teu irmão, maturidade. E eu finalizo com isso. Meu amado irmão, eu estou aqui para te provocar. Volto a dizer. A você ser um Apolo, um apóstolo, um Paulo. Um sábio edificador, um sábio arquiteto. Um ministro competente do novo pacto. Para que nós não pintemos a casa errada e sejamos efetivos no chamamento, meu e teu. A fim de que o mundo possa ver a glória do Senhor no trabalho, no trânsito. No trânsito. Quando o motoboy dá aquele bicuda no teu retrovisor, aí você tem que expressar a glória do Senhor. Nós precisamos amadurecer. Estou aqui para te provocar a ser uma Priscila, um Áquila, um humilde Apolo, que entendeu a necessidade que ele tinha de se submeter agora. Imagina o prazer daquele homem de receber o Espírito Santo. Que coisa tremenda. Fala para o teu irmão, maturidade. Vamos ficar de pé, quero chamar a banda aqui. Queria chamar o Fábio aqui também, Fábio. Só para você fazer uma oração no final. Presta atenção, não se distrai. Fala assim para o teu irmão, lembre-se, nós estamos em obras. E a obra somos nós. Quem está aqui? Essa nova Jerusalém que Deus mostrou a João, presta atenção, não se distrai. Que mostrou a Abraão, era o corpo de Cristo. Porém o glorificado, o corpo que já estava pronto. Mas nós não estamos prontos. Nós estamos sendo edificados. Nós estamos em obras. E nós precisamos chegar à maturidade para podermos juntos, edificando-nos mutuamente em amor, cada um exercendo a sua função, chegar à medida, à estatura de quem? Cristo. Quem somos nós? Cristo. Quem é a igreja? Cristo. Qual é a obra? Cristo. Você está aqui? Eu espero que esta verdade simples e pura possa nos posicionar ou reposicionar nos momentos de tomada de decisão, sejam elas quais forem. Quando você pegar o teu computador, entrar na internet, quando você for para a faculdade, ao falar com os teus pais, o que você está expressando, o que você está revelando, quem você está revelando. Não vamos nos cansar de falar as mesmas coisas, a fim de que isso seja proteção. O que Deus está falando hoje em 2025, que nós somos um corpo, que nós somos a igreja do Senhor, a nova Jerusalém celestial. Nós precisamos de maturidade. Maturidade, você está aqui? Vamos orar. Queria que você fizesse uma oração, Fábio, por gentileza. Feche os teus olhos, por favor. Sim, Senhor, nós te louvamos. Te louvamos por essa palavra, te louvamos, Senhor, pelo tempo de alinhamento que o Senhor tem nos levado. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é quem edifica. E nós fomos instruídos nessa noite que o Senhor é aquele a quem edifica. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre um Jesus que à vista dos homens seguiu os passos de seu pai. Dentro da cultura judaica, todo filho que não era aceito na escola rabínica, ele tinha que seguir a profissão do seu pai. Por isso que Jesus é conhecido como o filho do carpinteiro, Jesus o carpinteiro. E às vezes quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, nossa, Jesus construía móveis.
mas naquele tempo quem mexia com carpintaria trabalhava com estruturas. Então é como se Deus estivesse trazendo a forma daquilo que Yeshua faria entre os homens, alguém que trabalharia em estruturas. E é exatamente isso que nós temos ouvido. Ele estava edificando a casa do seu pai para pegar na minha, para pegar na sua mão e dizer: olha, você pode ir comigo para este lugar. E Pedro escreveu uma carta em 1 Pedro no capítulo 2 que diz assim: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para o Pai. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis. Nesse verso 5 nós vemos duas coisas aqui que o nosso AP nos ministrou nessa noite. Primeiro, pedras vivas. O que é ser uma pedra viva? Quando nós olhamos para o texto, na restauração do templo, nos dias de Esdras e Neemias, eles estavam edificando os muros do templo, e diz que os muros estavam sendo edificados com pedras vivas. O que significa pedra viva? São pedras que não têm um formato pré-definido, são pedras diferentes que elas vão se ajustando na construção. Ou seja, um segredo para mim e para você: no reino de Deus, na casa do nosso Pai, é onde as medidas se encontram. É onde diferentes medidas elas vão se encontrando. Para quê? Para que a gente possa viver exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Para que vocês se tornem sacerdócio santo. Para que vocês se tornem um sacerdote dessa casa espiritual, a casa do Pai, no qual nós temos sido provocados nessa noite. Por isso, feche os seus olhos e ergam as suas mãos o mais alto que você pode, onde você está. E nós queremos orar, e depois nós queremos declarar uma canção diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está batendo a porta do meu coração, do seu coração, dizendo: eu quero edificar, deixe eu edificar por meio do meu Espírito. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra. Senhor, Tu és fiel para completar a boa obra. Só o Senhor pode completar a boa obra. Não é o conhecimento humano, não é a força humana, não é o recurso humano. Só o Teu Espírito pode completar a boa obra. Senhor, nós não queremos ser, Pai, como está escrito as cartas de Paulo, onde uns procuravam Apolo. Esses diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Pedro. É a mesma coisa na nossa vida hoje, nos nossos dias. Olha, eu sou do ministério X, eu sou do ministério Y, eu sou da igreja tal. Não, nós somos de Cristo. É isso que o Senhor tem falado por meio da palavra nessa noite, que eu e você pertencemos a Cristo. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados. Porque nós fomos comprados. E o preço foi muito alto. É um preço que eu e você não pode pagar. É um preço que o meu dinheiro, o seu dinheiro não pode pagar. É o preço no qual o meu talento e o seu talento não pode pagar. Qual foi o preço? Foi a vida do Filho.